Sejam bem-vindos ao Quem Foi, o bloco do canal onde explicamos um pouco sobre as figuras históricas. Eu sou o Hugo E eu sou o Lucas. e o assunto da vez é o incrível, grande gênio polimata Leonardo da Vinci. Mas eu tô sem. Pra sorte ou proibido. Colocando um pouco de lado essa piada infame, peguem seus lanchinhos, se preparem e vamos se aprofundar um pouco na história renascentista. Senta, que lá vem história. Senta que lá vem a história. Leonardo de Ser Piero da Vinci Ou simplesmente Leonardo da Vinci. foi um famoso pintor, artista, arquiteto, biólogo, médico, mas ele foi mais conhecido por pintar a incrível obra de arte La Gioconda, que é popularmente conhecida como Mona Lisa. Também pintou a Santa Ceia e fez aquele belo rabisco, o Homem Vitruviano. Mas eu acredito que essa parte todo mundo já sabe. Então vamos falar um pouco mais sobre Leonardo da Vinci. Como seu próprio nome já diz, ele nasceu em um vilarejo em Vinci, na Itália. Desde sempre ele foi uma criança muito inquieta e com uma curiosidade muito além do normal. Sério, ele pesquisava cada coisa que você ficava besta. E essa curiosidade dele não tinha limite. Pra você ter ideia, ele passava as tardes, quando ele tinha coisa de 5 a 10 anos de idade, pelo menos é isso que os historiadores dizem, observando pássaros, porque ele era fascinado pelo voo. Após a morte de sua mãe, ele se mudou para Florença, ou Fiorenza, depende se vocês sabem italiano ou não. E foi nesse momento que sua vida mudou, pois durante sua adolescência, por influência do pai, ele começou a estudar pintura com um grande pintor da época, que era Andrea del Verrocchio. E durante suas experiências com o Verrocchio, Leonardo já colocou em prática toda a sua genialidade, desenvolvendo um novo tipo de tinta. A tinta a óleo, que era criada com azeite e tal, porque a tinta anterior que era utilizada, eles usavam a gema do ovo, ela era furada levemente para não cair a película que fica em volta dela, juntamente com o pó da tinta. E a diferença que essa tinta que ele criou fez para a pintura é enorme, porque ao observar a pintura original, que é o Batismo de Cristo, observa-se que toda a pintura está meio desbotada. Somente o anjo que ele pintou está perfeito, como se estivesse brilhando. E a genialidade de Da Vinci não parou por aí. Para você ter uma ideia do quanto ele era avançado em relação ao seu tempo, aos 20 anos ele se torna mestre. E não mestre de algo qualquer, da Guilda de São Lucas, que era formada por médicos e pintores. Ele foi o primeiro artista a se tornar mestre da Guilda. Mas a vida de Davi, isso aí ia realmente mudar, ele ia começar a focar um pouco na engenharia e na parte biológica, quando Amando de Lourenço de Medici, um banqueiro bem famoso da época, eles eram patronos de Florença, né? Mandou que ele confeccionasse uma lira de prata para Sforza, que é um duque de Milão, muito famoso também na época. E Sforza ficou maravilhado com toda aquela beleza, todos os detalhes que a lira possuía. E decidiu, assim, trazer Leonardo pro lado dele, né? E Leonardo foi, porque ele estava procurando novos horizontes. E para você ter uma ideia da confiança que Sforza tinha em Leonardo, ele separou 70 toneladas de bronze para ele confeccionar um cavalo lindo, um corcel, no quintal dele. Só isso, de 10 metros. Porém, mais para frente com a invasão francesa, foi se perdido esse cavalo. E até o molde de argila que Leonardo utilizou foi utilizado como tiro ao alvo pelos soldados franceses. E aqueles 70 toneladas de bronze que foi separado para ele viraram balas e canhões. Em 1502, nosso querido Leonardo passa a trabalhar por César Borgia, que é filho do Papa Alexandre VI. Sim, um Papa tem um filho. Atuando como arquiteto e engenheiro militar, viajando por toda a Europa com seu patrão. Nessa época ele já projetou inúmeras armas. Sério, são armas que só com a tecnologia de hoje podemos criar.
Você tem ideia da genialidade da pessoa. Entre elas a gente tem, por exemplo, O tanque de guerra, submarino, roupa de mergulho, paraquedas, paraglide, asa delta, metralhadora de canhão e muitas outras máquinas que eram focadas justamente na destruição do inimigo. também tem aquelas máquinas absurdas que você fica tipo, mano, o que é isso, tá ligado? Entre elas nós temos o fatiador de pernas, pássaro mecânico, robô de madeira, a bicicleta e projetos concretizados, como por exemplo, mira de canhão à distância, mosquete e a nossa pistola. Mas olha, não é aquela pistola que você sai dando 50 tiros numa vez. Era uma pistola toda rústica, ela tinha meio que um pavio no começo. Era um tiro e você jogava a pistola fora. Era realmente uma coisa absurda. Você pegava ela, acendia atrás com meio que um fósforo da época, que era de pólvora e fósforo pra você raspar assim. Acendia ela, dava o tiro, jogava fora e já pegava a espada. Mais para frente na história, sobre os tetos dos Medicis novamente, mais especificamente Julian de Medici, que era sobrinho do Papa Leão X, Da Vinci fez incríveis descobertas na área biológica, que foi o seu foco da época, dissecando corpos. Entre esses incríveis descobertas está como funciona a nossa visão, que ele descobriu que a luz rebate nas coisas, toda essa luz rebatida nas coisas vem para o nosso olho, ela vem de ponta cabeça e cabe no nosso cérebro desvirado. Basicamente isso, eu estou sendo bem simplório para explicar. E além dessa, temos várias outras, como por exemplo, a causa da velhice, o colesterol, que até na época ele não tinha como dar um nome, mas ele sabia que aquilo era mal pra caramba, como uma criança gerada dentro de uma mulher, que até então, por conta de toda aquela base da igreja, ninguém sabia. Transfusão de sangue, todo o mapeamento de músculos do corpo, aerodinâmica das aves, como a gordura é armazenada no nosso corpo através dos adipócitos, e o mapeamento dos tendões principais do corpo, que faz a nossa movimentação. Naquele tempo a igreja não via com bons olhos a dissecação de corpos para estudo, que considerava uma bruxaria, profanação do corpo, por ser um templo de Deus e tudo mais. Tudo uma questão ideológica que o Da Vinci tinha, mas não tinha. E por causa desse pensamento antiquado da igreja, muitas vidas foram perdidas. Sério. E por causa disso, o Da Vinci foi convidado a se retirar da corte. Então você pensa, um gênio sendo retirado da corte. Ele foi meio que convidado com um frasquinho de cicuta, sabe? Não sei. E por conta disso, Leonardo teve que sair da Itália. Ele já não era mais bem visto por todos ali. E passou os últimos 3 anos da vida dele na corte do rei Francisco da França. Acompanhou nos momentos finais, que é retratado no quadro de Ingres e Andrea Kaufmann. O nome do quadro é A Despedida de Leonardo. E dentre as suas obras acabadas estão A Virgem, o Menino, Santana e São João Batista. A Anunciação, que na verdade é uma repintura de uma pintura antiga, que era da época da Idade Média, só que ele fez com todas as técnicas dele, o esfumato, que foi ele que criou, A Virgem dos Rochedos, que era a pintura predileta do Papa da época, tanto que ele fez uma declaração na época dizendo que a genialidade de Leonardo era tão grande, mas tão grande, que a pintura resplandecia o próprio olhar de Deus. Cara, pensa, você é um pintor, que na época ele não tinha mais do que 30 anos quando ele pintou a Virgem dos Rochedos, ele tinha até menos de 30, e você recebeu uma declaração dessa do Papa da época, que era Alexandre VI, se eu não me engano. Você realmente ganhou o mundo ali, naquele momento como artista. Dama com Armílio, Que é o retrato da Cecília Gallerani, que era uma dama da época, né? Alguns especulam, até alguns historiadores, que ela foi meio que uma amante de Leonardo. Porém, como o Leonardo na época nunca se envolveu com uma mulher, pelo menos nunca foi dito isso, e ele já foi acusado de sodomia quando ele tinha uns 20 anos, por ele mais 2 alunos do Verrocchio e um prostituto da época. Porém, por falta de provas, acabaram soltando Leonardo. A Última Ceia, Que foi a segunda obra mais famosa de Leonardo. E, acredite, essa obra só foi dita que era de Leonardo há cerca de 200 anos atrás, porque anteriormente disso, como a obra ficava bem na frente da sala principal de Ludovico Sforza,
e as iniciais de Ludovico Sforza estavam pregadas bem na parede, acreditavam que esse desenho era dele. Porém, os historiadores, a verem registros da época, né, descobriram que, na verdade, o único artista que tinha na corte era Leonardo. Mas como ele saiu fugido da guerra, não deu tempo dele assinar, né? Leda e o Cisne. Que, se vocês pararem um pouco para analisar essa pintura, ela não tem tanta presença do esfumato como as pinturas anteriores de Da Vinci. Isso foi porque eles estavam num momento um pouco tênue, por conta de seus dois aprendizes, que não serão citados muitos aqui, porque tem muita briga de historiadores em relação a eles. Mas a história mais chegamos ao ponto é que ele estava em um momento meio crucial com seu discípulo e ele precisava vender o quadro quanto antes. Porque o discípulo dele roubava muito dinheiro dele para jogos, esse tipo de coisa, então ele estava devendo. Então pensa, provavelmente a vida dele estava em risco. A Virgem e o Menino com Santana. Que foi uma pintura feita pelos pupilos de Da Vinci e pela sua supervisão. Mas a pintura é tão bela, tão realista, os toques dela são tão bem feitos, até porque levou quase 3 anos para ser feita essa pintura, que você perde muito tempo analisando aquilo e nem parece que foi feito por alunos. E a mais famosa, a Mona Lisa, ou como o Hugo já disse, La Gioconda. Que significa basicamente a risonha. Além disso, a Mona Lisa é a pintura mais famosa de Da Vinci. E não somente pelo fato dela ser aquele ar misterioso, mas pela técnica que ele utilizou, tanto de profundidade na pintura, como é visto aquelas casas no fundo, a colina, as folhas das árvores, a sombra que ela causa, como o toque refinado da pintura, que é o sorriso de Mona Lisa. E aquele sorriso, ele até hoje é um dos maiores mistérios dele, é dito até como um dos marcos de Da Vinci, como a utilização da sombra nos cantos da boca para indicar um sorriso, mas não um sorriso inteiramente feliz, mas um sorriso misterioso. Tanto que você pode ver até no filme, né, o Código Da Vinci, que foi utilizado isso e outras obras dele. E eu posso afirmar que Da Vinci foi um dos, se não o, homem mais avançado em relação ao seu tempo. Tanto que ele desenvolveu projetos e descobertas na área biológicas que só iriam ter sentido 400 anos à frente. Cara, isso é uma visão esplêndida. E temos que agradecer principalmente a pintura La Gioconda, que foi ela que abriu os olhos do mundo para Leonardo. E através disso descobrimos coisas fantásticas. Então é isso, pessoal. Esse vídeo com certeza valeu seu like, né? Deu um trabalho tremendo fazer ele. Então, dá aquela forcinha aqui. Resumimos muito a história. Porque Leonardo foi um homem incrível. Ele fez muitas descobertas. A história dele é muito rica. Então, é tema até para um próximo vídeo. Ele fez a história. Comentem aqui temas, sugestões para vídeos, o que acharam do vídeo. Sério, a opinião de vocês ajuda demais. Se inscrevam no canal clicando no botão que está aqui no canto do vídeo. Se esse vídeo chegar a 100 views até a próxima semana, continuaremos com esse bloco. Porque, cara, esse vídeo dá um baita trabalho de pesquisa, de informação. Sério, tem que valer a pena. Se você quer mais vídeos sobre figuras históricas, não deixe de comentar. Sério, cara, compartilha para ajudar. Confira nossos vídeos do Tio N1C, que é os comuns que a gente faz, e do Diário de um Nerd, clicando nos links aqui na descrição. Elas vão direcionar você justamente para a playlist, para você já acompanhar todos os vídeos. E ó, vale a pena. Então, até a próxima, Night Troopers!